Olá, economáticos! Vocês pediram e hoje eu vou trazer a análise completa do fundo imobiliário HGRE11, utilizando tudo que a gente viu no nosso manual dos fundos imobiliários na parte 1 e na parte 2. Então vem comigo para ficar por dentro dessa análise. Meu nome é Vinícius e você está na Econopédia. Bem, em primeiro lugar, o objetivo desse vídeo é simplesmente mostrar para vocês como que faz a análise de um fundo imobiliário, já que a gente soltou 2 vídeos mais teóricos, então esse vai ser um vídeo mais prático, e de maneira alguma isso é alguma recomendação de compra ou venda, e a gente vai usar o HGRE simplesmente de maneira didática para vocês de fato entenderem como que faz essa análise, beleza? E é óbvio que vocês não devem usar esse vídeo para tomar a decisão final de vocês se deve colocar o HGRE ou não na carteira, e sim que vocês, se tiverem interesse, estudem mais sobre o fundo e estudem sobre os fundos concorrentes do HGRE também, para saber se ele é de fato a melhor opção ou não. Então, feitos esses avisos iniciais, vamos para a tela do computador para a gente começar a fazer essa análise. Bem, o site que a gente vai usar para fazer a nossa análise hoje é o Funds Explorer, e aqui a gente encontra algumas ferramentas um pouco mais rápidas para a gente fazer a nossa análise. Então, vindo aqui em ferramentas, a gente vem aqui em ranking de FIIs, e aqui a gente já consegue fazer alguns filtros que deixam a nossa análise mais rápida. Então a gente pode vir, por exemplo, e selecionar o setor que a gente quer analisar. No caso do HGRE é o setor de lajes corporativas. E aqui nas colunas a gente consegue escolher alguns indicadores para fazer a nossa análise mais rápida. Eu não vou entrar em detalhes desses indicadores porque a gente já fala sobre eles no nosso curso de ações. Então eu vou deixar linkado aqui em cima para você assistir esses vídeos, tá? E na parte 2 do nosso manual de fundos imobiliários, a Manuela falou da questão dos fundos multi, né? Multi-ativos, multi-região, multi-inquilinos. E aqui eu quero mostrar para vocês justamente essa questão de multi-ativos. Então eu vou selecionar aqui apenas o indicador de quantidade de imóveis. E aqui você pode, numa análise mais rápida, já até descartar fundos que têm poucos imóveis, né? Justamente porque esses fundos representam um risco muito alto, tá? Então, se isso não faz sentido para você, se não faz sentido ter fundos com esse risco elevado, é interessante que você já descarte ele da sua análise, justamente pensando naqueles fundos multi, tá? Então, vamos entrar aqui no HGRE para a gente já fazer essa nossa análise pensando só nele mesmo, tá? Aqui de cara a gente já tem algumas informações rápidas e atualizadas do fundo, como a liquidez, né? São mais de 32 mil negociações diárias, o que é uma liquidez muito boa. A gente tem aqui o valor do último rendimento, o dividend yield. Lembrando que fundos com dividend yield muito altos costumam também ter risco muito alto, então tem que ficar atento a isso. O HGRE, pela Credit Suisse ser uma gestora sólida e o HGRE ser um fundo que está aí há muito tempo no mercado e ser um fundo bem diversificado, ele tem um yield na média, né? Não é um yield muito alto, mas também não é um yield baixo. Então, nessa questão de dividend yield, ele está ok. A gente consegue ver também o patrimônio líquido, que está em 1,8 bilhões de reais, o valor patrimonial da cota, a rentabilidade do último mês e o PVP, que é o principal indicador de preço usado para analisar fundo imobiliário. E aqui a gente consegue ver que ele está em 0,9, que demonstra que ele está com um certo desconto aí no mercado, né? Como vocês podem ver, ele está sendo negociado a um valor menor do que o seu valor patrimonial. E então, a gente vai entender por que isso está acontecendo, tá? Então, seguindo aqui na página, a gente tem uma breve descrição do fundo. Basicamente, o HGRE é um fundo de lajes corporativas, ele tem gestão ativa, então a gestora tem liberdade para escolher os imóveis que estão ali dentro e de fazer novas emissões, é uma gestão com mais autonomia, e isso é um ponto positivo na minha opinião, tá? Porque fundos de gestão passiva costumam depender dos cotistas para realizar certos movimentos, e isso pode ser prejudicial para o próprio cotista no longo prazo, porque enfim, muitas vezes os cotistas estão pensando ali em resultado de curto prazo e isso prejudicar ele lá na frente, sabe? Descendo um pouco mais a página, a gente consegue ver um histórico de cotações, então a gente consegue ver aí que o fundo, ele segue bastante os ciclos econômicos, né? Ele vem subindo aqui de 2009 até 2012, que foi o período de crescimento realmente. De 2012, 13 até 2016, mais ou menos, ele entrou numa tendência de baixa, justamente num período em que as expectativas quanto à economia estavam mais pessimistas. De 2016 para frente, que as expectativas começaram a melhorar, ele foi subindo também,
E aqui a gente já consegue ver que é um fundo que acompanha muito os ciclos econômicos. E isso é uma característica de um fundo de lajes corporativas. Então, se esse for um setor que você quer incluir na sua carteira, é importante que você esteja atento a essa questão, que pode ou não ser um risco, depende do seu apetite, né? Então aqui a gente já consegue ter uma ideia de por que o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, e é justamente porque a gente está vivendo num momento de crise muito forte agora de 2020 para cá. Descendo aqui mais a página, a gente consegue ver mais algumas informações, né, como o CNPJ do fundo, enfim, segmento de lajes corporativas, a taxa de administração, que hoje é de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido, e se o fundo tiver alguma outra taxa, ela também vai estar discriminada aqui no site, tá? Descendo aqui mais, a gente consegue ver mais algumas descrições do fundo, né, sobre os imóveis que tem dentro dele. A gente consegue ver também fotos dos imóveis. E descendo aqui mais, a gente consegue ver o histórico de proventos do fundo, desde o IPO, tudo que ele pagou de rendimento. Então aqui a gente já consegue ter uma noção se os dividendos têm aumentado ou caído ao longo do tempo, e como os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus resultados dentro do semestre, então é comum que a gente veja picos, né, geralmente no mês de junho e no mês de dezembro, mas lembrando também que podem ser efeitos não recorrentes, tá? É importante que vocês não levem esses picos aqui como habituais, tá? Seguindo aqui, a gente também consegue ver um histórico de dividend yield. Seguindo aqui abaixo, tem uma breve simulação aqui de quanto seria 50 mil investidos na poupança ou 50 mil investidos no HGRE, né? E nos últimos 12 meses o HGRE tem perdido para a poupança, mas isso não necessariamente significa que o fundo é um fundo ruim, tá? A gente tem que lembrar que nos últimos 12 meses a gente passou por uma crise muito intensa e que atingiu significativamente o setor de lajes corporativas. Então, por mais que tenha essa simulação aqui, não usem ela para tomar sua decisão e achar que a poupança é o melhor investimento, principalmente porque isso aqui é uma simulação de curto prazo, e aqui no canal, quando a gente fala de investimento, a gente sempre está pensando no horizonte de longo prazo, e no longo prazo a gente tem uma tendência de que os imóveis tendem a se valorizar, e os fundos imobiliários tendem também a ter uma certa proteção contra a inflação, ao contrário do que acontece na poupança, né? Nos últimos tempos a poupança tem até perdido para a inflação. Continuando aqui, a gente também consegue ver um histórico do valor patrimonial do fundo, então a gente consegue ver se o fundo tem aumentado o seu valor patrimonial por cota ao longo dos anos ou não. E descendo um pouco mais, a gente consegue ver um mapa com todos os imóveis do fundo e onde eles estão distribuídos geograficamente. Então a gente já consegue ver aqui que o HGRE tem a maioria dos imóveis no estado de São Paulo, e ele tem alguns outros ali no Paraná, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E aqui a gente consegue ver também o endereço de cada um desses imóveis, então se você quiser ir lá no Google Maps e pesquisar e ver na rua exatamente como que é o imóvel, onde que ele está localizado direitinho, você pode pegar o endereço aqui e jogar lá. Então aqui a gente consegue ver que o HGRE cumpre mais outro critério da questão multi, né? A gente já viu que ele é multi-ativos, né? Já que ele tem 21 ativos, e ele também é multi-regiões, já que ele está aí em 4 estados diferentes. Agora, descendo um pouco mais, a gente consegue ver um histórico da vacância do fundo. Então, a gente consegue ver aqui a questão da vacância física e da vacância financeira. A vacância física é basicamente a quantidade de metros quadrados que está desocupado, que não tem nenhum inquilino, enquanto que a vacância financeira representa o quanto que aquele metro quadrado que está desocupado representa da receita do fundo, né? Então, se ele tivesse ocupado, quantos por cento da receita aquilo seria equivalente? Então, hoje a gente consegue ver que o HGRE está com uma vacância física de 23% e uma vacância financeira de 25%, o que é um nível um tanto quanto elevado, mas a gente tem que lembrar aí que teve toda a questão da crise também que impactou essa vacância do fundo. E aqui, por último, a gente consegue ver alguns documentos que o fundo publica lá na CVM, alguns avisos ao cotista, fatos relevantes, enfim. É importante que você entre no site da gestora e inscreva seu e-mail lá para você receber todos esses avisos, porque é sempre importante quando você investe em qualquer ativo, seja um fundo imobiliário, seja uma ação, que você esteja por dentro do que está acontecendo com o seu investimento, né? Afinal de contas, é o seu dinheiro que está ali. E desses relatórios aqui, o que a gente vai usar para fazer análise é esse relatório,
chama relatório gerencial. Muitos fundos imobiliários têm esse tipo de relatório, ele costuma ser soltado mensalmente, e ele é bastante importante porque ali o gestor vai detalhar tudo o que aconteceu naquele mês, qual que é a sua estratégia, como que ele está lidando com determinados problemas. Então, se um fundo que você está analisando não solta relatório gerencial, já é um mau sinal aí, porque, enfim, o gestor não está dando satisfação do que ele está fazendo com seu dinheiro. Então, dando uma olhada rápida aqui no relatório gerencial, é claro, é importante que você leia todo o relatório, se você for investir no HGRE, ou de qualquer outro fundo que você pretenda investir, é importante que você sempre leia o relatório gerencial, mas aqui eu vou me atentar a alguns pontos específicos que eu acho que são mais importantes quando a gente está analisando um fundo, estudando ele para colocar na nossa carteira. Então aqui no começo a gente já tem algumas informações referente ao fechamento do mês, são as mesmas informações que a gente viu lá no Funds Explorer. Então ele traz aqui o valor de mercado, o número de cotistas, né? A gente vê aqui que ele tem mais de 100 mil cotistas e de fato o HGRE é um dos maiores fundos da bolsa, tanto em número de cotistas quanto em valor de mercado mesmo. A gente vê aqui a área bruta alocável do fundo, vacância, os rendimentos, enfim. E em seguida a gente já tem alguns comentários do que o gestor fez no último mês, quais foram os desafios que ele enfrentou, se ele teve que fazer alguma venda, se ele teve que fazer alguma compra, e se o fundo fez alguma emissão, alguma subscrição recentemente, ele vai soltando nos relatórios gerenciais à medida que ele vai alocando esses recursos. Então aqui ele fala um pouco sobre os rendimentos, ele fala sobre os desafios que foram enfrentados em 2020, então aqui ele já fala de algumas decisões que o fundo teve que tomar para enfrentar a crise, por exemplo. Então, como por exemplo, realizar acordos com os locatários para manter a ocupação do fundo, né, uma reforma que teve que ser feita, venda de um imóvel. Descendo mais aqui, a gente já consegue ver alguns resultados numéricos do fundo. Então ele traz aqui questão de receitas, rendimentos, despesas que teve ao longo do período. Ele traz aqui também os rendimentos que foram distribuídos ao longo dos últimos 12 meses. Lembrando que isso aqui é simplesmente para mostrar o que o fundo entregou, tá? Não é nenhuma garantia de rendimento futuro, tá? E aqui ele traz esse gráfico que meio que consolida essas informações, mostrando o quanto que foi o rendimento acumulado do fundo em questão de despesas, as receitas, o ganho de capital, enfim. E o rendimento, né, das cotas. Descendo um pouco mais, a gente consegue ver uma comparação com o IFIX e com o CDI. O IFIX é como se fosse o Ibovespa, né, o principal índice, só que de fundos imobiliários, né? E aqui a gente vê uma coisa interessante. Quando a gente olha apenas o ganho de capital do HGRE, ou seja, quando a gente olha apenas a questão da valorização das cotas, ele ficou muito abaixo do IFIX, que é essa linha verde, e do CDI, que é essa linha roxa, né? Mas quando a gente pega o HGRE e acrescenta o rendimento dos dividendos que são recebidos ao longo do período, a gente vê que ele se manteve acima. Apesar de nesse período ele estar aqui próximo do rendimento do IFIX, ainda assim ele conseguiu se manter acima do IFIX. E aqui ele está levando em conta simplesmente o recebimento desses dividendos e colocando isso na rentabilidade. Se você levar em conta um reinvestimento de dividendos, com certeza o rendimento desse fundo seria muito maior. Então é mais um ponto aí para vocês perceberem a importância dos dividendos e de reinvestir os dividendos para potencializar os seus resultados. Descendo aqui mais, a gente vê a questão da liquidez. O HGRE é um fundo com muita liquidez, é um dos fundos mais negociados na bolsa. Ele tem sempre presença em 100% dos pregões e é bastante negociado tanto em questão de volume financeiro, como em questão de quantidade de negócios mesmo. E já na próxima página a gente tem algumas informações sobre a carteira do fundo. Então a gente já viu que o HGRE é um fundo multiativos e ele é um fundo multi-regiões. E aqui a gente consegue ver que ele também é um fundo de multi-inquilinos, né? Então ele é diversificado tanto nas regiões que ele atua, como na quantidade de ativos que ele possui, como na quantidade de inquilinos. Então isso reduz muito o risco do investimento nesse fundo. E nesse gráfico aqui do lado a gente consegue ver como que os inquilinos estão distribuídos dentro dos imóveis. Então cada cor desse gráfico representa um tipo de imóvel diferente. Então a gente tem os imóveis monousuários e esses aqui são os inquilinos. A gente tem os imóveis, as torres corporativas, que são esses inquilinos aqui, por exemplo. A gente tem as lajes individuais, que são geralmente aqueles prédios corporativos em que cada andar corresponde a uma laje diferente. Então ele pode ser ocupado por diferentes empresas. Então a gente consegue ver que ele também tem uma diversificação quanto ao tipo de imóvel que está ali dentro, né? Apesar de todas serem lajes corporativas, são tipos de lajes diferentes.
Nesse próximo gráfico, a gente consegue ver a distribuição geográfica, então a gente consegue ver o estado e a região que cada um dos 21 imóveis do fundo está localizado. Indo para a próxima página, a gente consegue ver uma questão da vacância. A gente consegue ver que no começo de 2020 estava lidando aí com uma vacância financeira de 19% e que essa vacância foi subindo ao longo do ano, justamente mostrando o impacto que esse fundo imobiliário teve da pandemia. E isso aqui pode sim justificar a questão do fundo estar sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, tá? Seguindo aqui, um ponto muito importante é a questão dos contratos de aluguel. Então a gente consegue ver que a maior parte dos contratos vai vencer a partir de 2024. Então o fundo ainda tem bastante tempo aí com contratos ativos. E aqui a gente também consegue ver a questão da revisão dos contratos, né, os reajustes, e quais são os índices de reajuste. Então aqui a gente já vê que o HGRE, a maior parte dele é reajustado pelo IGPM, enquanto que 19% é reajustado pelo IPCA. Então é justamente aquilo que eu falei, que os fundos imobiliários eles são uma forma de proteger seu patrimônio da inflação, justamente porque os contratos de aluguéis são revisados por índices de inflação. E descendo aqui para a última parte, a gente consegue ver quais são os imóveis que aquele fundo tem. A gente consegue ver as fotos dos imóveis e algumas informações como a área bruta locável, a quantidade de lajes que tem dentro daquele imóvel, a participação que o fundo tem naquele imóvel, porque não necessariamente o fundo precisa ser dono do prédio inteiro, ele pode ser dono de uma única laje ou de um percentual do prédio. E aqui a gente consegue ver também quanto daquele prédio que está vago e a classificação, se ele é uma laje individual, se ele é uma laje com participação relevante, se ele é um imóvel monousuário, enfim, todas aquelas classificações que a gente viu naquele gráfico lá em cima. E enfim, aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas vocês, se tiverem interesse, podem entrar no relatório gerencial e olhar cada um dos imóveis, principalmente se você tiver interesse em investir no HGRE, é interessante que você leia cada uma dessas informações. Então essa aqui foi a análise do HGRE, eu espero que eu tenha te ajudado e te mostrado como que você faz para fazer uma análise. Eu não quis fazer uma análise assim extremamente detalhada, justamente porque eu quero mostrar para vocês como que faz, para vocês mesmos irem lá e fazer. E lembrando que não façam apenas do HGRE, peguem outros fundos também de lajes corporativas e analisem eles para vocês escolherem o melhor fundo para sua carteira. Agora eu quero saber de você. Você já investe ou investiria no HGRE? Comenta aqui embaixo para eu saber. E comenta aqui embaixo também se você gostou dessa análise, se você tem alguma sugestão. E se você tem algum fundo que você quer que a gente comente aqui no canal, beleza? E por hoje é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like aqui embaixo que ajuda a gente bastante. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que tem interesse. E eu fico nessa e até a próxima.